Então, hoje, como que uma automação ela pode ser aplicada, tá? A gente sempre está trabalhando mais no GDash para trazer mais exemplos para vocês, mais possibilidades. Mas hoje no GDash você pode criar gatilhos, né, que a gente fala, ou traduzir pelo português fácil. Criar robozinhos, tá? Para fazer o seguinte: alguma coisa relacionada a negócio, chamado, atividade, cliente, usina, fatura e cobrança. Então, hoje já é possível criar automações no GDash envolvendo qualquer desses assuntos aqui. Eu vou trazer para vocês aqui praticamente hoje um exemplo de cada um, tá? Até mais exemplos da mesma situação. Todo mundo está comigo? Está conseguindo ouvir a voz boa? A voz está um Estamos pouquinho sim, rouca, mas está saindo ainda. tá sim, irmão, tudo certo. Maravilha. Então, eu vou seguir aqui. Lembrando, né, pessoal, hoje no G10 a gente tem três tipos de plano. A gente tem o plano gratuito, o plano básico e o plano avançado. Assim como tem diferenciação da quantidade de usinas, quantidade de unidades consumidoras de cada plano, a automação é a mesma coisa. Então, num plano gratuito, João, não tenho nenhum plano com o GDash ainda, tá? Existem várias limitações. E você tem ali 15 automações por mês. Não são 15 automações criadas, são 15 automações rodadas, tá? Então, são 15 automações rodadas por mês. Acho super válido para teste, tá? Vocês testarem a plataforma ali. O plano básico, vocês têm 250 automações por mês. Lembrando, vocês conseguem contratar mais automações. Da mesma forma que vocês conseguem contratar mais usinas, mais unidades consumidoras, vocês também conseguem contratar mais automações. E o plano avançado tem 1.250 automações por mês, tá? Então, o que tem aqui no plano avançado, que não tem no plano básico, envolvendo automações, é a parte de cobranças, tá? Plano avançado emite cobranças, plano básico não emite cobranças. Perfeito? João, teoria muito boa, faz muito bem, é a base de tudo, só que eu gosto de falar que a hora da prática é onde a dúvida vem, é onde aperta, tá? E acho importante mostrar para vocês alguns exemplos na prática de como configurar e como isso funcionou no GDash. Beleza? Todo mundo está até aqui comigo? Estou sentindo vocês muito quietinhos, hein? Eu acho que agora vai mudar agora que eu mostrar na prática. Todo mundo está vendo a tela do meu GDash aqui? Estamos sim, João. Perfeito. A primeira tela que a gente abre no GDash é a tela de dashboard. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão, pessoal? Acho que não. Por algum motivo fez um barulho de alguém levantou a mão. Perfeito. Onde que a gente encontra automações? João, você mostrou no slide que é em mais. Eu não menti, é isso mesmo. Cliquei aqui em mais, três pontinhos aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui, pessoal. Clico aqui. Deixa eu só jogar. Tá, agora estou vendo um pouquinho vocês. Vou clicar aqui nos seis pontinhos mais, automações. Aqui mostra todas as automações que vocês têm na conta de vocês. Automaticamente no GDash, assim que você abrir essa tela de automações, já vem pré-configurado três modelos de automações. João, nunca mexi em automação no GDash. Já vem três modelos pré-configurados, tá? Aqui vai mostrar todos. E você consegue filtrar automações envolvendo e-mail, aquelas que envolvem WhatsApp, aquelas que envolvem negócios, atividades, chamados e assim por diante, tá? Ponto importante aqui, histórico. Poucas pessoas utilizam isso, tá, pessoal? Se eu clicar aqui em histórico, eu consigo ver todas as automações e o funcionamento delas. Aquelas que rodaram bem, deu tudo certo. Aquelas que tiveram algum erro, seja porque faltou alguma informação, tá? Ou eu configurei errado. E aquelas que estão pendentes.
Existem algumas automações no G10, pessoal, que eu cronometro um tempo. Por exemplo, emitir uma cobrança para o cliente. Eu quero esperar, eu quero que o G10 espere um dia e depois desse um dia enviar para o cliente essa cobrança. Então, como depende desse um dia para acontecer, ela fica aqui em pendentes. Beleza? Então, a gente consegue ver aqui como está cada etapa das minhas automações. Vou clicar aqui em automações. Beleza. Vamos começar então. Quando a gente clica aqui em criar automação, nesse botão azul, no de vocês pode estar roxo, laranja, vermelho, verde, vai depender da cor que vocês escolheram lá em configurações da conta, tá? Eu vou clicar aqui em criar automação. Meu Deus, João, que bicho de sete cabeças. Já me deu um frio na espinha só de ver essa tela. Pessoal, é muito tranquilo, tá? Eu vou criar aqui um exemplo com vocês, tá? Qual que é a ideia dessa automação? Eu vou chamar ela aqui de automação. Um nome menor, né, João? Pelo amor de Deus. Treinamento chamados 001. Então, é alguma automação que eu vou fazer com a base de chamados. Chamados, pessoal, operação manutenção. Assim que você ouvir a palavra chamados, lembra de operação manutenção, tá? Então, aqui, treinamentos chamados, gatilho, tá? Então, se eu clicar aqui em selecione um objeto, esse robô, essa automação, qual vai ser o foco dela? Se é chamados, eu vou clicar aqui em chamado, tá? Alguém levantou a mão? O Carlos, pode falar, Carlos. João, só lembrando que o chamado ele foi inicialmente para operação manutenção, Isso. mas ele pode ser utilizado em algum processo interno da empresa, né? O chamado ele tem o chamado é aberto em processo e finalizado, então dá para aplicar também nesses processos internos ali que precisa acompanhar, né? Como se fosse um Kanban. Perfeito. Quando eu chegar ali em chamados, pessoal, vou até mostrar ali que essa aplicação que o Carlos comentou, tá? Pode até ser, conforme ele comentou, uma comunicação interna da empresa, tá? Pode ser chamado de usina, comunicação interna da empresa, então é bem versátil a utilização, tá? Então, vou clicar aqui, o alvo do meu robozinho, do meu gatilho, vai ser o quê? Chamado. Quando eu clico aqui, ele pergunta, cliente, beleza, eu vou criar um robô de chamado. Mas quando aconteceu o que com ele? Quando ele for criado, quando um chamado for criado, quando um chamado for atualizado, excluído ou inativo. Eu quero quando ele for criado. Beleza. Vou clicar aqui no mais. Eu não quero só isso, eu quero fazer mais coisas com a automação. Vou clicar aqui no maisinho. O que eu vou fazer? Então, quando o chamado for criado, o que o GDest vai fazer? Clico aqui. Vai fazer uma ação, uma condição ou um atraso. O atraso é aquele exemplo, pessoal, de espera um minuto, espera uma hora, um dia, um mês, e depois faça alguma coisa. E aqui, condição, ele verifica uma condição antes de continuar. Vou citar um exemplo disso lá em negociação. E aqui eu vou clicar em ação. Então, ele vai, quando o chamado for criado, ele vai fazer alguma coisa. O quê? Vou clicar aqui. Eu vou criar uma tarefa. Posso fazer várias coisas. Criar um negócio, enviar um e-mail, enviar uma mensagem via WhatsApp, editar tag, criar documento. Eu vou criar uma tarefa. Eu vou mostrar outras aplicações, tá, pessoal? Essa é a primeira automação apenas, tá? Então, vou criar tarefa. O que é essa ideia de tarefa? Vou clicar aqui em configurar tarefa. Então, imagina o seguinte. Aquele famoso cliente que liga para vocês 5h30 da tarde, de sexta-feira, e fala o seguinte, a minha usina tá suja, tá gerando pouco, tá dando dor de cabeça aqui para mim, eu queria que vocês fizessem uma limpeza aqui na minha usina. Então, você consegue definir a prioridade disso. Então, vou clicar aqui em prioridade, pode ser baixa, média e alta. Vou por alta, a gente mede a prioridade também pelo tom da voz do cliente. O cliente gritou um pouco gritando para a gente, tá? Aqui em tipo, vou selecionar o tipo de atividade. Então, eu vou realizar uma ligação. Já vou mostrar na prática esse funcionamento, tá, pessoal?
Qual vai ser o responsável? Quem criou o chamado ou você quer destinar essa tarefa para outra pessoa? Então, nesse caso aqui, eu vou sobrecarregar o Iago, tá? O Iago é um funcionário da empresa e vou pedir para o Iago ligar para o cliente. Não quero ligar para o cliente. Previsão de conclusão. Você consegue escolher uma data, então o Iago tem até tal data para concluir essa atividade. Ou na mesma data de criação do chamado. Então, nota, ligar para o cliente e agendar uma visita técnica urgente. Vou salvar. Configurei aqui, vou apertar aqui salvar. Ele salvou a automação. Vou ativar aqui a automação. Salvar. Tá? Perfeito. A automação, ela já está acontecendo. Vamos testar isso na prática? Onde que eu encontro a aba do GDash que trata sobre chamados? Aqui no menu principal, ou o primeiro menu, vai ter aqui chamados, tá vendo? Cliquei aqui em chamados. Aqui já tem aqui, aparece para vocês o seguinte, é um Kanban, é um método Kanban de organização, que aqui aparece aberto, em andamento, fechado. Então, você consegue facilmente clicar e arrastar. Tem até um treinamento disso que eu dei, foi um dos primeiros treinamentos que eu dei no GDash no YouTube, tá? Eu vou criar um novo chamado. Esse chamado, pessoal, vai chamar, por exemplo, troca de limpeza de móvel. Você consegue selecionar uma usina ou não, não é obrigatório, tá? Então, esse chamado, ele faz parte de alguma usina. Você consegue clicar aqui e selecionar a usina que ele faz parte. Aqui vai mostrar as usinas que estão na sua conta, tá? Vou clicar aqui numa usina qualquer. Um responsável, então eu vou marcar o Iago. Um tipo de chamado. Aqui aparece para vocês vai aparecer para vocês 3 modelos. O GDash já disponibiliza 3 modelos já pré-configurados, tá? Você pode criar novos modelos. Se eu vir aqui em gerenciar tipos, você consegue escolher, editar os tipos já existentes ou criar um novo. Como eu já mostrei isso em outro treinamento, eu vou avançar um pouquinho mais rápido nessa parte, tá? Eu vou clicar aqui, o tipo de chamado vai ser troca de limpeza de módulos. Prioridade vai ser alta. E não vou colocar tag. Vou colocar uma tag aqui, por exemplo, de área rural. É uma limpeza que vai acontecer em área rural. Criar chamado. Tá? Então, eu criei o chamado. O que eu espero do robozinho? O robozinho vai, assim que um chamado for criado, ele vai criar uma atividade, marcar o Iago para ligar com urgência para o cliente. Vou clicar aqui. Aqui aparece, ó. Quando eu abro o chamado, aparece um painel dele. E aqui aparece, ó. Esse chamado possui uma atividade em aberto. Quem que é o responsável? O Iago. O que ele precisa fazer? Uma ligação. E o que ele precisa fazer nessa ligação? Ligar para o cliente e agendar uma visita técnica urgente. Tá? Então, isso eu conseguiria fazer de forma manual? Consegue. Só que, em larga escala, se eu for fazer um por um manual, cabelo branco vem com certeza. Tá? Então, a ideia da automação é exatamente essa, pessoal. Encurtar caminhos. Tá? Então, tem uma ligação aqui do Iago fazer. Quando o Iago vir aqui e finalizar essa atividade, fica registrado aqui que o Iago finalizou no dia 27 de março de 2026, às 10h27 da manhã. Isso foi apenas um exemplo de automação. João, mostra mais para a gente. Ficamos animados. Vou clicar aqui em automações. Ó, voltei aqui no menu principal. Automações. Voltei para aquela tela que eu estava. Eu tenho um exemplo que eu criei aqui até recentemente, tá? Essa aqui, ó. Uma automação envolvendo usinas. Como que ela funciona? Como que eu criei ela? Vou clicar aqui em editar. Eu chamei ela de auto-usina notificação. Auto de automação. Pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Basicamente, como que funciona essa automação? Quando uma usina for criada, já respondo já, tá, pessoal? Só finalizar essa telinha só. Quando uma usina for criada,
Eu vou fazer o quê? Vou criar uma tarefa. Como que é essa tarefa? Prioridade alta, do tipo realizar. Marquei o Iago, coitado do Iago, estou sobrecarregando ele de novo. E qual que é a ideia dessa atividade? Essa usina, pessoal, eu vou emitir cobrança para ela. Eu importei essa usina lá da Solis, por exemplo. Eu quero que o Iago faça o seguinte, já deixa ela pronta para cobrança. Uma usina pronta para cobrança, o que ela precisa ter? Ó, o que eu marquei para o Iago fazer? Pode criar os clientes, unidades consumidoras e faturas nessa ordem, para conseguirmos começar as cobranças. Pode deixar que eu ajuste as regras de cobrança. Por quê? Estou na correria, eu só vou conseguir mexer nessa usina à noite. Mas quando eu chegar à noite no escritório, o Iago já vai ter ajustado para mim ela. Salvei, ativei a usina, eu já importei uma usina até ontem para testar essa automação. Cliquei aqui em treinamento automação, acessei o painel da usina, timeline, olha aqui a atividade em aberto. Está marcado o Iago, o objetivo é realizar o quê? Pode ligar para os clientes e o textinho padrão que eu tinha criado anteriormente. Tá? Lembrando, é apenas o segundo exemplo que eu tenho de hoje para automação. Tem muito mais ainda, tá? Falamos até agora de chamados e falamos de usinas, tá? Deixa eu só ver quem levantou a mão. Alguém levantou a mão, pessoal? Ah, não, foi sem querer. Opa, pode falar, Regis. É, João, é uma dúvida. Pode falar. Eu andei pesquisando aí as automação e eu não vi um campo de mover o card. Tipo, eu vi de criar, mas eu não achei de mover. Essa função é criada de alguma outra forma? Sim, sim. Posso te mostrar um exemplo agora disso? Pode, por Maravilha. favor. Qual que é a ideia dessa automação que o Regis comentou? Vamos imaginar o seguinte, estou lá no meu CRM, tá? Último encontro nosso. Onde que encontro o CRM, pessoal? Negócios. Cliquei aqui em negócios, abre a minha pipeline, meu funil comercial, tá? Já tratei detalhe por detalhe com vocês. Vou escolher aqui um funil meu aqui. Qual que é a ideia dessa pipeline aqui, ó? Vou clicar aqui, ó. Cadê treinamento CRM? Aqui. Qual que é a ideia da automação? Vamos imaginar que esse lead, esse futuro cliente, que ainda é um lead, vai ser tratado ainda pelo time comercial de vocês. Esse lead chegou no meu funil comercial e eu quero criar uma automação do seguinte, GDS, se esse lead cair aqui e dentro de uma semana não tiver atualização nenhuma, tá? Eu quero mover ele para cancelamento, por exemplo. Eu até criei essa automação onde, aqui, ó, o lead caiu aqui, eu quero que o GDS faça o seguinte, GDS, assim que esse lead passar uma semana sem atualização nenhuma, ou seja, o cliente sumiu, eu quero que mova para 100 retornos. Eu posso fazer manual? Pode, pessoal, clique e arrasto. Mas, se a gente pode automatizar, por que não? Né? Então, como que a gente faz isso no GDash? Vou clicar aqui em automações, mais, 3 pontinhos mais, automações. Já criei aqui uma automação disso, tá? Eu vou mostrar como que eu criei ela. Vou clicar aqui em editar. Eu chamei ela de automação, negócio inativo. Ou seja, quando um lead cair no meu funil, se ele demorar muito, pode ser um dia, um mês, um ano, eu quero mover ele para inativo ou para alguma fase da minha pipeline, do meu funil comercial. Então, como que funciona? Qual que é o alvo do meu robozinho, da minha automação? Negócio. Então, cliquei aqui em negócio. Quando o negócio for criado, atualizado, excluído ou inativo. Esse exemplo é quando ele for inativo. Aqui eu consigo configurar dia, semana, mês e ano. Tá? Então, a minha configuração aqui, ela fala o seguinte, João, quando o negócio estiver inativo durante um período de um dia, faça alguma coisa. O quê?
faço uma ação, atualizo a fase dele, tá? Eu quero atualizar a fase dele. De qual pipeline? Ou seja, aqui em negócio, pessoal, você pode ter várias pipelines. Até mostrei isso no último treinamento, tá? Essa automação é o seguinte, vou ali a automações, editar, eu vou atualizar a fase dele. Então, eu quero testando automações, que é a minha pipeline, eu quero movimentar para qual fase? Sem retorno. Tá? Então, quando um lead cair aqui, se em um dia eu não tiver atualização nenhuma dele, GDS, esquece, cliente sumiu, move para sem retorno para mim, tá? Então, vim aqui em automações, criei essa automação aqui, acabou aqui ela, vou ativar a automação, salvar, tá? Vou vir aqui em negócio, e quando eu criar um cliente aqui, passou um dia, já jogo tudo para cá. Olha como que é a coisa. Eu criei essa automação, pessoal, e deixei rodando. Como eu sempre faço treinamento de CRM, olha o tanto aqui sem retorno. Então, a automação funcionou muito bem. Depois, eu criei ela, como era uma plataforma de teste, eu estava treinando os clientes, eu não mexia mais nisso. Passava um dia que ele fazia, vinha para cá, sem retorno. Ficou mais claro agora, Regis? Pronto, então aí o mover, né? Ele Atualizar fase. atualizar, né? Isso E mesmo. eu vi que você moveu de uma etapa para outra dentro do mesmo funil. Eu posso Isso. fazer isso movendo para outro funil também, né? Vamos fazer isso agora. Clica aqui em mais, 3 pontinhos, vamos descobrir ao vivo se é possível. Automação, negócio inativo. Quando eu clico aqui em pipeline, tá? Essa automação, ela começa em qual pipeline? No meu funil, testando automações. Qual que é a fase? Tá? Início, meio, sem retorno. Ou seja, é só dentro dessa pipeline aqui. Eu não consigo movimentar ela entre pipelines diferentes. Tá? Manualmente, você consegue fazer isso. Tá? Eu até mostrei quando você muda esse layout aqui para a lista, você consegue mudar a fase de uma negociação para outro funil comercial. Tá? Mas via automação, no momento, não é possível. Mas na automação eu consigo fazer uma cópia. Como assim, cópia? Pode dar um exemplo? Tipo, por exemplo, ele foi para sem retorno. Faz de conta que ele está aguardando um consultor falar com ele. Beleza. Aí eu crio uma automação e o consultor não atendeu. Aí eu passo como pipeline do administrador. Tá. O funil, essa fase, esse card da Gabriela aqui, por exemplo, que é um lead, ela continua aqui. Certo. Ela não vai ser movimentada para o funil, por exemplo, da geração compartilhada. Mas eu posso criar uma cópia? Você pode criar uma cópia. Ou, por exemplo, vamos imaginar que a sua captação do lead começa aqui. Então, vamos imaginar que tem início, meio e fim. Quando chega no fim, você direciona a Gabriela para um atendente comercial seu. O que você pode fazer? Clica aqui no modo lista, clica na Gabriela, mudar de fase, geração compartilhada proposta. Voltei aqui, vou mudar de pipeline. Olha a Gabriela aqui. Agora aqui, algum atendente de vocês vai atender a Gabriela. Show. Então é só manual mesmo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito. Então, Tá? O que eu tinha comentado ainda em negociação, eu trouxe no último encontro de CRM o seguinte, vou até voltar aqui, aquela ideia de proposta comercial automática. Mas, aquela proposta automática, qual que era a ideia dela? Tinha uma negociação aqui, é aquele cliente que veio da landing page, aquela página de captação online, o cliente anexa a fatura, preenche o consumo, e ele cai no funil comercial que vocês escolherem. Tá? Então, esse João Carlos aqui, ele caiu dessa maneira. Quando eu clico aqui em João Carlos, para eu gerar uma proposta comercial para ele, eu tenho que preencher aquele modelo de documento que eu mostrei no último encontro. Fiquem tranquilos, vai estar no YouTube esse encontro, tá? Clico aqui em documentos, nesse botãozinho, usar modelo, seleciono o template que eu quero,
e o documento vai ser gerado, a proposta comercial. Só que, qual que é a ideia de automação? João, eu não quero fazer isso manual. Qual que é a minha ideia? Assim que essa captação de lead, ela está aqui em análise, por exemplo, tá? Então, o lead começou a criar vida, tá? O lead está quase virando um cliente final. Quando o João Carli sair de análise e ir para proposta comercial, eu quero o seguinte, G10, automaticamente emite a proposta comercial para ele, tá? É possível. Tem uma automação que faz isso, vou mostrar para vocês agora. Vou clicar aqui em 3 pontinhos mais, automações. Aqui tem auto, proposta e e-mail. Eu que criei, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu criei ela. Cliquei aqui em editar. Então, coloquei esse nome nela. Como que funciona esse robozinho, esse gatilho? Assim que o negócio for atualizado, ou seja, não foi criado, o João Carlos já está ali, tá? Quando ele for atualizado, como assim atualizado? Para outra etapa da minha pipeline. Ou seja, qual que é a ideia? Assim que o João sair de análise e entrar em proposta comercial, faça alguma coisa. Então, automações. Assim que a fase for alterada para proposta comercial, eu quero ação, condição ou atraso. Eu quero que o Dash espere 1 minutinho. E depois desse 1 minuto, eu quero fazer o quê? Ação, criar o documento. Qual modelo de documento? Vai aparecer aqui para você os modelos. João, tem um modelo para contrato, um modelo para proposta e um modelo de limpeza de módulo. Vai aparecer aqui 3 linhas. Se você tiver 10 templates, aparece 10 linhas, tá? Beleza. Qual que é a ideia disso? Ela está até ativa já aqui, ó. Cliquei aqui em negócio. Assim que qualquer captação, né, qualquer cliente, qualquer lead, cair na etapa de proposta comercial, a automação ela vai começar a valer. Cliquei aqui, e aqui embaixo até aparece, ó, tem uma proposta rolando, tem uma automação acontecendo, só que está naquela etapa de atraso de 1 minuto. Tá vendo? Eu até fiz, no dia 20/3, pessoal, foi nosso encontro de CRM, tá? Então, depois de 1 minuto, ele emitiu o documento criado. Ele fez o documento. Então, ele fez isso automaticamente. Beleza? Então, essa automação é juntando o treinamento de CRM. João, perdi o treinamento. Fiquem tranquilos, vai estar tudo no YouTube. Beleza? Posso entrar em cobrança? Vou entrar em cobrança. Vocês estão muito quietinhos. Beleza? Aí, nessa automação, eu acredito que você não marcou para enviar por e-mail para poder não chegar, né? Isso. Mas eu posso fazer, tá? Eu vou mostrar agora um caso de e-mail em cobranças. Mas você pode fazer também dessa forma. Ou seja, depois de esperar 1 minutinho, cria o documento e envie esse documento via e-mail. É possível também. Envie esse documento via WhatsApp. É possível. Aí precisa da integração com a Meta, tá? Mas é possível sim. Eu vou entrar agora na parte, pessoal, e... Pode falar. Só para finalizar essa parte de automação, João, Pode falar. é uma dúvida também, e não sei se vocês pretendem implementar. Na automação seria possível também ativar uma automação para fazer um disparo de webhook? Olha, eu posso verificar se já tem essa possibilidade, tá? Porque é algo que eu nunca fiz, mas só para não falar para você algo que não é válido, eu Sim. vou analisar e eu te retorno, pode ser? Perfeito, tudo bem. Por quê? Aqui, ó, vou pegar uma automação já criada aqui, por exemplo. Eu consigo fazer... Cadê? Ação. Deixa eu criar aqui um outro exemplo aqui, ó. Eu consigo fazer muita coisa. Então, criar uma tarefa, um negócio, criar um documento responsável, atualizar a fase, atualizar status. Eu posso verificar sobre o webhook. Eu acho que não, mas eu verifico e te passo certinho. Sem problema.